Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Hoje iremos falar sobre mais uma controversa personagem da mitologia grega e, como não poderia deixar de ser, faremos um paralelo entre esse mito e os comportamentos humanos sob a ótica da psicologia. Vamos juntos aprender um pouco com essa história? De acordo com a mitologia grega, Eris é conhecida como a deusa da discórdia, filha da noite, e de Ares, deus da guerra, irmã das Moiras, divindades que teciam os destinos humanos, e também irmã de Thanatos, a divindade que representa a morte, e Nêmesis, divindade correlacionada à vingança. Bom, só por essa imponente árvore genealógica podemos presumir que Eris não seja lá uma boa pessoa, não é mesmo? Ainda mais carregando em seu extenso currículo a fama de ser, ao mesmo tempo, a mãe de todos os males, como a guerra, a fome, a injustiça e os massacres, estando conectada também a Deimos, representante do medo, do pavor e do susto, e a Phobos, o arquétipo do terror. Em uma data incerta, os deuses celebravam o casamento do mortal Peleu com a ninfa Tétis, com uma grande festa no Olimpo, para a qual todos os deuses e deusas foram convidados. Por conta de sua reputação, a única divindade não convidada foi Eris. Contudo, sabendo da grande festa em que somente ela havia sido excluída, Eris não deixou por menos e planejou uma vingança muito bem arquitetada. Ela simplesmente entrou de bico na festa com uma maçã de ouro na mão, sem dizer nenhuma palavra sequer, colocou-a sobre a mesa com um bilhete para a deusa mais bela e retirou-se. Logo, iniciou-se entre as deusas uma disputa pelo fruto de ouro, tornando-se mais acirrada entre três delas: Hera, deusa do casamento, Afrodite, deusa do amor, e Atenas, deusa da sabedoria. Zeus, deus máximo do Olimpo, ao perceber a confusão, na tentativa de minimizar o problema ocasionado, decretou que deveria ser realizado um julgamento com um juiz mortal. Hermes, mensageiro dos deuses, então foi enviado à cidade de Troia para tentar sanar a disputa entre as deusas. Príamo, que era rei de Troia na ocasião, alegou que por ter mais de 80 anos já havia perdido o gosto pela beleza feminina. Em razão disso, recomendou para o julgamento em seu lugar seu filho Paris, com apenas 20 anos de idade. As três deusas, tendo conhecimento do eleito designado para o julgamento, começaram a subornar o jovem, com a finalidade de que fossem por ele a escolhida. Hera afirmou que, sendo esposa de Zeus, o mais poderoso dos deuses, caso ele a escolhesse, o tornaria o rei mais poderoso da terra. Atenas prometeu fazê-lo o homem mais sábio do mundo. E, por fim, Afrodite comprometeu-se a lhe ofertar como esposa a mulher mais bonita da terra. Tentado pelas generosas ofertas, Paris tinha agora um grande dilema para enfrentar: tornar-se o rei mais poderoso do mundo, o homem mais sábio da terra, ou desposar a mais bela mulher do planeta. Após refletir um pouco, não demorou muito e ele fez a sua fatídica escolha. Optou pela deusa Afrodite, dando a ela a maçã de ouro e, consequentemente, o título de Miss Deusa Mais Bela do Olimpo. Em virtude de sua escolha, como prometido, ganhou como esposa a bela Helena de Troia, além de uma deusa protetora, mas contraiu, por outro lado, duas inimigas para toda a eternidade. A metáfora apresentada neste mito nos faz refletir em primeira instância na necessidade que possuímos de sermos reconhecidos, seja com títulos ou qualquer outra recompensa fútil e equivalente. E não menos importante, como simples palavras de competição são capazes de arruinar momentos de confraternização e alegria. Essas três deusas simbolizam o poder, a sabedoria e o amor.
Seria o amor sempre a melhor opção? O que você acha disso? Venha você também pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!